Olá, boa noite a todas, todos e todes. Boa noite, boa tarde, bom dia. Essa é mais uma edição do Faixa Preta, o coletivo que te acompanha aí todas as sextas-feiras com vídeos novos no ar, discutindo política, masculinidades e bem viver. Nós estamos hoje aqui com o co-deputado da bancada ativista Jesus dos Santos, que é um político afrodescendente, presidente do grupo de trabalho Abordagens Policiais, membros do coletivo Periferia é o Centro, e sempre em busca de uma cidade melhor para todos. Ele também é músico, é também DJ e é produtor cultural. Nós hoje estamos acompanhados também de mais 3 faixas pretas, né, além de mim, que eu sou o Léo Bento, como vocês já sabem, eu sou formado em História, sou educador, sou pai e sou uma pessoa inconformada com as injustiças. Então vamos lá, a gente vai começar então com o Júlio aí, que o Júlio vai trazer a primeira pergunta para o Jesus dos Santos e vai dar continuidade no diálogo com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Júlio, Júlio Vitor, e queria agradecer aí a presença do irmão Jesus, e queria já começar com uma conversa, uma pergunta, né? Eu queria que você falasse um pouco, Jesus, sobre a sua trajetória, né? Você veio da Bahia para São Paulo, o que te fez entrar para a política? Quais as suas questões? O que você trabalha? O que você está pensando nesses últimos anos? Falar um pouco de você. Primeiro, agradecer à coletividade Faixa Preta pelo convite. Faço esse agradecimento em nome do Léo, que foi a pessoa que entrou em contato comigo. E, para mim, esse tem sido um momento de muito prazer estar aqui com vocês, compartilhando não só ideia, os corres, mas um sonho, né? Acredito que é por isso que, a cada dia que passa, tem crescido o número de coletividades e agrupamentos pretos, né, que têm discutido algo que não nos foi permitido durante um bom tempo, né, debatermos e dialogarmos. Eu sou soteropolitano, moro aqui em São Paulo há 15 anos, sou pai da Ayuluá Nzinga e estamos esperando aqui em casa uma outra bebê que chega até o final do ano. Imagine a ansiedade e a expectativa, né, para essa família aqui que está ganhando mais uma membra. Enfim, alegria que eu não consigo contar, né, nos dates que eu tenho aqui, no sorriso que eu posso dar. Eu cheguei em São Paulo há 15 anos, porque em 2006, 2007, eu fui indicado para ser da executiva, né, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, entidade aí antiga do movimento estudantil, que durante a ditadura militar foi fechada e que nos últimos 20, 30 anos, né, tem aí de alguma forma contribuído com o debate, né, da educação básica nacional. Me fizeram essa pergunta, Júlio, que você me fez, como é que você chega nesse lugar, né? Como é que você passa a participar efetivamente, ativamente da vida política, seja da sua cidade, seja do teu estado. E eu tenho uma lembrança bem marcante que em 2018 eu fui convidado para fazer parte de um bate-papo, de um debate, e que junto estava o Vinícius Poit, né, hoje deputado federal pelo Novo. E aí fizeram essa pergunta da plateia, né, como é que eles entraram na política, como é que foi isso? Aí o Ricardo Vinícius, não me recordo agora o nome dele, respondeu: 2017, corrupção, que não sei o que lá, Dilma, Lula, PT, eu tinha uma empresa, fiquei com medo, e aí decidi entrar na política. Curioso isso, né? Curioso. E aí, quando
chegou a minha vez de responder, os meus olhos começaram a lacrimejar, porque, bem na real, a gente nem essa opção de querer estar ou de não querer estar, não tivemos. Bem na real. Sendo aqui bem sincero, a gente não teve, a gente não tem, e se não fizermos nada diferente, não teremos a opção ou o direito de decidir se queremos ou não. Influenciar, incidir politicamente, significa a possibilidade de mantermos vivos, significa a possibilidade de continuarmos resistindo, significa continuar tocando para frente todo o legado que os nossos ancestrais construíram ao longo do tempo e que, inclusive, isso foi o que fez estarmos aqui hoje, tendo condição de fazer aí essa entrevista, esse diálogo, ter condições. Pra vocês terem uma ideia, só há 132 anos nos deram ou tivemos a possibilidade de termos família. Só há 132 anos. Então, quando me perguntam isso, eu digo que não tive a opção de estar na política ou não. Estar no lugar onde estou hoje significa lutar pela nossa existência, pela minha existência, pela existência da minha família, por todo o legado que os nossos ancestrais aqui nos deixaram para que a gente pudesse seguir. Então, de 2000 para cá, fui do Grêmio, fui de associação comunitária, fui de entidade estadual, fui de entidade nacional. E aí, quando chega em 2008, acaba 2007, né, acaba a minha gestão na UBS, e aí decido permanecer aqui em São Paulo, e de lá para cá venho participando intensamente dos movimentos de quebrada, de periferias, coletividades culturais. Integro, desde 2013, a coletividade Casa no Meio do Mundo, é uma coletividade daqui do território onde eu moro, aqui do Jardim Brasil, Zona Norte, que há quase 7 anos aí a gente vem promovendo ações, seja ações culturais ou ações que envolvem a construção, né, de uma outra comunicação a partir do emissor, né, que está no território, não que ele vire apenas um receptor. No ano de 2016, né, houve uma mobilização, né, de artistas e trabalhadores da cultura, uma forte mobilização que, inclusive, resultou na ocupação de uma das sedes da Funarte, aqui em São Paulo. E essa mobilização, né, ela teve muito pautada dentro de duas questões. Uma, que era porque o Temer, né, depois de instalado o golpe, né, ele queria encerrar com o MINC, né, e a classe artística entendia, né, que existia um ânimo, né, ali de retirar o Temer do governo por ser um governo ilegítimo. E ali criou-se, né, também uma efervescência cultural, né, e política, né, dentro desse espaço, né, da ocupação da Funarte. Tempos depois, né, quando o Dória foi eleito prefeito aqui em São Paulo, o secretário que ele escolheu aí, né, para atuar na secretaria, que foi o André Sturmer, ele se demonstrou uma pessoa totalmente inábil, né, no sentido de dialogar, né, trazendo inclusive várias questões aí de violência, né, em relação a pessoas que atuam na área da cultura. E houve também uma ocupação, né, na Secretaria de Cultura, né, do município de São Paulo, né, e também veio mais à tona, né, mais uma efervescência cultural, né, e política dentro daquela situação ali. E a gente está vendo, né, acontecer uma escalada, né, de direita, né, e uma escalada de extrema direita que agora resultou, né, no governo federal, né, e hoje,
né, mais uma vez, né, a gente volta é um retrocesso, né, que a gente tem, que a gente está sem um Ministério da Cultura, né, em âmbito federal. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, fizesse um resgate, né, dessas ocupações, né, que eu acredito que você tenha participado, e para além disso, o que falta para a gente hoje, né, militantes da cultura, para a gente poder reverter esse quadro em relação ao governo federal de ter acabado, né, com o Ministério da Cultura e ter transformado numa pasta que tem direcionado ações somente para um grupo específico que não condiz com a realidade da sociedade brasileira em termos de cultura, né? E aí, quando eu falo de cultura, eu estou falando da cultura dentro da dimensão antropológica, né? Que é a cultura do fazer, né? É a cultura do construir, é aquela cultura que é produzida pela população, né? Produzida por nós pretos, produzidas por nós pobres. Então, é importante a gente ter bem nítido em nossas cabeças que a cultura, né, ela é realmente transformadora, é um instrumento de transformação da realidade que a gente vive. E, de certa forma, seja o governo Temer, ou seja este governo pró-fascista que estamos vivendo agora, usa, né, de forma antropológica a cultura justamente para fazer, né, para continuar fazendo a manutenção do status quo. Diria mais, para aprofundar ainda mais, né, essa cultura, seja ela consumista, seja ela de perpetuação desse processo de colonização. Haja visto que foi, né, o período Hitler. O Hitler usou a cultura de uma forma esplendorosa justamente para fazer a manutenção do seu governo nazista na Alemanha. Então, eu disse tudo isso para dizer que eles sabem, eles entendem o papel da cultura e o medo a qual eles têm de promover, de fato, uma cultura emancipadora que abra aí as nossas mentes e os nossos corações. Porque isso, quando acontece, a primeira coisa, quando as pessoas passam a ter entendimento, passam a se emancipar, vai enxergar que está tudo errado, certo? As pessoas vão começar a pensar por si, vão começar a serem autônomas. E é por isso, né, que a gente entende que apenas um pedacinho bem ínfimo, bem pequenininho mesmo, do setor cultural, aqui no estado de São Paulo, dado da própria Secretaria de Estado de Cultura, são mais de 650 mil trabalhadoras e trabalhadores que vivem, né, diretamente, né, que o seu rendimento é da produção cultural, é do setor cultural. Imagine isso, Brasil. Né, esse número aí, não sei nem aonde chega, né? Consigo nem agora mensurar o número, né, dessa cadeia a nível Brasil. Então, não haverá por parte, né, destes governos, dessas iniciativas políticas mesmo, políticas culturais que vão realmente, né, democratizar o acesso. Não, isso não vai acontecer, né, porque eles sabem o poder que a cultura tem. E aí o que eles fazem? Reserva-se esse montante, né, para aquele setorzinho ali que vai continuar propagando, publicizando, né, a cultura dominante, né, uma cultura que nada tem a ver, né, com todo o processo cultural, né, que envolve ou que foi produzido, né, pelas camadas mais marginalizadas da nossa sociedade. Não vão fazer isso. Então, dito isto, o que o Temer faz a partir do golpe que ele dá já era previsível. É isso mesmo, os caras estão trabalhando todos os dias para diminuir o Estado, né? Parte justamente dessa cultura,
o sentimento, a ideia de que os artistas são vagabundas, são vagabundos, né? E que mamam na teta do governo. Como a gente vive sobre a régia de uma sociedade colonizada, onde o sistema de comunicação corrobora muito com isso, as pessoas passam a não ser informadas, né, do que é o certo, o da verdade, diríamos assim. E isso vai se perpetuando ano após ano. Eu estive na ocupação da Funarte em 2016. Ocupação grande, expressiva, e que, em conjunto com as ocupações das Funartes, dos espaços culturais do Ministério da Cultura, no Brasil inteiro, mostrou que, quando a gente quer, quando a gente consegue se organizar, a gente consegue impactar, né, o governo, tanto é que, por conta dessas ocupações, houve o governo teve que recuar, né? O governo teve que recuar, porém, né, como são os caras que têm a caneta, o recuo, né, foi apenas um recuo simbólico, talvez não como esperávamos e como deveria voltar, e isso, ao longo do tempo, né, vem se agravando dia após dia. E o Dória, né, em 2016, não faz diferente na cidade de São Paulo, né? Tanto é que o primeiro secretário de Cultura, né, do Dória, aonde ele está hoje? Trabalha no setor audiovisual, né, do governo federal. Eu não vou saber precisamente onde ele está alocado, mas ele é um dos caras que debate a política audiovisual do governo Bolsonaro, né? Será que tem muita semelhança nisso daí, né? O Dória, quando entra como prefeito, a primeira coisa que ele faz é cortar grana das políticas públicas culturais. Qual foi o discurso? A galera está mamando na teta do governo, são todas vagabundas, vagabundos, né? No ano de 2017, ocorreu 3 grandes ocupações, né, aqui na cidade. Por volta de abril, ocupamos a Secretaria de Direitos Humanos, tanto é que, já naquele momento, a secretária, né, Patrícia Bezerra, pediu demissão, né, foi bem na época que o Dória estava fazendo uma série de ações na região da Luz. Em maio, em junho, na verdade, rolou a ocupação da Secretaria de Cultura. Ocupamos por 30 horas, só saímos porque fomos agredidos, né, psicologicamente, né, fomos encurralados pela Polícia Militar do Estado, né, a mando, naquele momento, do atual secretário de Justiça da cidade. Aquela ocupação aconteceu em 2017 da Secretaria Municipal de Cultura, porque nos primeiros 6 meses de 2007, as atrocidades que o secretário naquele momento cometeu era muito absurda, né? Muito absurda. E aí, a nossa ocupação lá na Secretaria era justamente isso, para pressionar que o Dória o demitisse, né? Para que ele deixasse a Secretaria. Algo que, infelizmente, não tivemos ali sucesso. Posterior a isso, acho que 1 mês e pouco depois, ocupamos o plenário da Câmara de Vereadores, né? Também ficamos lá umas 30 horas, mas os caras botou os ar-condicionados nos últimos e não estava frio, então não estava todo mundo casaco, né? Então, isso, de alguma forma, também são tentativas e meios que a galera usa para tentar nos vencer. Eu diria que tudo isso que tem acontecido, na verdade, faz parte, né, de um projeto de diminuição do Estado, de retirada do dinheiro público, né, para a realização, né, de políticas públicas que erradiquem
as desigualdades étnicas, raciais, de gênero, enfim, as desigualdades sociais que tanto nos assolam aí, né, desde que o primeiro colonizador pisou aqui nessa terra e começou aí esse processo de destruição. Então, falar, seja da extinção, né, na época do Ministério da Cultura, lá, quando o Temer era presidente, falar das ações, né, que o Dória, o André Stume, que naquele momento era o secretário de Cultura aqui da cidade de São Paulo, promoveu, na verdade, é dizer que existe, né, como eu poderia dizer, diria que a elite, né, né, a elite pensante, né, a elite dominante do nosso país tem agido justamente neste setor, porque esse setor tem a capacidade, a capilaridade de construir narrativas emancipatórias, e isso, de alguma forma, traz libertação, traz alento, né, ao povo, que o encoraja a brigar pelos seus direitos, e é por isso que eles sistematicamente, né, cortam essas verbas. E aí, para finalizar, eu particularmente acho que isso só se resolverá quando nós estivermos nesses espaços de decisão e poder. Rogério, é contigo, meu camarada. Minha pergunta vai no esteio do que você falou anteriormente, né? Principalmente dessa nova proposta, dessa possibilidade de nós construirmos, né, candidaturas que atendam a população preta, que atendam a população pobre de uma forma geral. E aí uma primeira parte dessa pergunta diz respeito a esse tema. Assim, nesse sentido, considerando a diversidade de olhares que a nossa população preta tem sobre o mundo, né, sobre a própria política, que é bastante diversificada, como você pensa a ideia de uma candidatura que seja preta e que, consequentemente, consiga capilarizar, discutir e estar próxima dessa população preta? Que ideia, que linguagem é essa você pensa para essa aproximação? É uma primeira questão. A segunda questão, fala um pouco, para você falar um pouquinho sobre essa experiência da bancada ativista, né? Como é que tem sido isso? E, dialogando com a primeira parte, como é que tem sido essa bancada, como é que tem sido esse desafio de realizar essa bancada, né, de protagonizar essa bancada e estar em diálogo com essa população negra que vê a política sempre com muita reticência, né? E aí, como é que tem sido esse desafio? E, por fim, rapidamente, se ficar muito grande, depois você pode retomar, como é que você tem visto também os setores de direita se apropriando dessa questão dos mandatos coletivos, né, e de algumas pautas que são nossas e que agora eles dão uma roupagem usam uma linguagem de forma que possa se apropriar, utilizar e usar como pauta e supostamente nos representar, quando, na verdade, a gente sabe que é exatamente o contrário. E pensando que, às vezes, essa dimensão dessa representatividade que não nos representa acaba, de alguma forma, contagiando alguns setores pobres, alguns setores pretos, né, a votarem, né? Então, que desafios, como é que você vê todos esses desafios? Rapaz, eu diria que eu nem penso em aproximação com a quebrada, porque eu tô na quebrada, eu vivo com a quebrada, vou nas biqueiras, vou nas atividades culturais, das ocupações, estou com as mães que moram aqui, que participam dos rolês que nós faz. Até outro dia atrás eu tocava no Farol. A galera que ainda está lá no Farol fazendo rolê continua lá. Nós continuamos se trombando na esquina para trocar mais ideia. Tem uma música do Mano Brown, né, do Racionais, que diz que você pode fazer o que você quiser, mas a quebrada está dentro de você.
E por mais que eu tenha acessado um lugar ou outro, continuo morando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, andando com a mesma bicicleta, só não com a mesma sandália porque quebrou. Então, quando a gente fala de aproximação dessa base, né, desse território, é porque muitas vezes nós nos descolamos dela. E isso o Mano Brown falou em 2018, lá no bagulho do PT, né? De que a esquerda, de certa forma, saiu da quebrada, saiu da base e se institucionalizou de tal forma que contribuiu, inclusive, para o que estamos vivendo hoje, né? Então, eu particularmente não consigo fazer exercício de retorno porque eu nunca saí, continuo aqui. E aí é isso, né? A política, os entendimentos, as leis, os regramentos, eles são palavras difíceis, bonitos, né? Oi, filha, vem. São bonitos, tal, isso e aquilo outro. E aí acho que a primeira tarefa é justamente isso. Será que a gente consegue falar na linguagem de quebrada, bagulho mesmo, bagulho tá louco, se não fizer isso, a galera consegue entender? Então, esse acho que é o primeiro passo, né? De a gente compartilhar, né? Seja o conhecimento, a sabedoria, as expertises que ao longo do tempo e da nossa incidência nesses espaços, de alguma forma, podem de alguma forma serem compartilhadas para que outras pessoas possam entender, possam se interessar e a partir daí também assumir esse compromisso de luta coletiva. Vamos dizer isso, né? A experiência que eu tenho vivido na bancada ativista é algo que para mim é muito novo, viu? Desde 2004 que eu entrei num partido político, por exemplo, desde 2000 que eu milito, mas ocupar um espaço como eu ocupo hoje é a primeira vez. Para vocês terem ideia, né, e para mim ficou muito marcante duas coisas, né? Falar dessa passagem minha na bancada ativista, na UESP. A primeira foi no dia 18 de dezembro de 2018, né? A gente, desde o início de 2018, né, do ano, a gente falando com a Justiça Eleitoral, que era importante por esse ter um mandato coletivo, ter todos os CPFs no registro de candidatura, tal. Os caras não permitiram, aí a gente foi apenas com um mesmo, que é o da Mônica. E aí, né, no segundo semestre após a eleição, a gente também entrou em contato com a galera, com o TRE, dizendo, a gente é um mandato coletivo, na hora da diplomação vai subir todo mundo. Aí os caras, fazer o quê, né? E na hora de subir para ser diplomado, né, não rolou maior bafafá, não levei uma encoxada do Frota, né? E o que é mais engraçado, que tinha aqui, né, uma arquibancadinha onde estavam os parlamentares, estavam sendo diplomados, e do outro lado os espectadores, a plateia, né, que eram as convidadas e os convidados parlamentares. Rapaz, eu ouvi, sai daqui, seu preto, seja vindo dos parlamentares ou dos convidados e convidadas parlamentares. Sai daí, seu preto, olha como você tá. Tava com um chinelozinho de couro bonitinho, que tava novo, recém-chegado da Bahia, uma calça e uma camisa que eu tinha comprado pro casamento da minha irmã, né? Tava filé da Bahia. Se eles me vissem, eles me pegavam. Né? E aí, né, porque eu estava de uma forma diferente que os outros, né, eu fui encarado como um inferior. Então, isso para mim é muito marcante. Se for para falar da minha passagem, ela começa assim, né? Eu sendo tirado à força, puxado pelo braço, sendo chamado de preto, volta para o seu lugar, em um processo de diplomação, onde minimamente ali todas e todos deveriam ser educadas, que não é. E aí, 15 dias após a gente ter tomado posse, no caso do estado de São Paulo é 15 de março, então no início de abril, estou chegando também todo bonito na Lesp, todo bonito mesmo, cabelinho na régua, barbinha paradinha como agora, tênis novo, a polícia para do outro lado da rua, que eu atravessei na rua, andando, tinha acabado de comer, né?
pesado. O policial parou o carro do outro lado da rua, empunhou a arma e saiu correndo na rua. Para! Ladrão de celular, ladrão de celular. Aí eu parei, continuei andando assim, para, e a arma já apontada para mim. Isso na porta da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em frente a Ibirapuera. O policial me para, fala, você é o ladrão de celular, vou te revistar, pai. Eu, opa, vai me revistar não. Qual que é o motivo da abordagem, que isso, aquilo, outro? Falei, vou ligar pro meu advogado. Aí o cara tentando tirar o celular da minha mão, o cara com a arma aqui. Eu sei que eu fiquei, nada, uns 15, 20 minutos na mira desse policial com uma arma apontada para minha cabeça, e eu aqui discutindo com ele, dizendo, vou ligar para o meu advogado e tal. Ele só começou a diminuir, né, as agressões ali, sejam elas verbais, psicológicas, quando no finalzinho do processo que ele estava me abordando, ainda com a arma apontada em mim, o advogado atendeu e falou, mano, tô sendo aqui abordado, policial tal, a placa do carro tal, ele foi percebendo, não é qualquer um também, né? Então, pô, o que eu vou fazer? E o cara vindo para cima me dá o celular, até que o comandante, né, ali da guarnição dos policiais da Assembleia Legislativa sai, porque tava rolando um fuzuê. Aí ele me vê. Aí ele fala, de longe, aponta o policial, eu conheço ele aí, pode liberar. Aí o que esse comandante faz? Ele fala, porra, desculpa, tal. Ele me chama de canto e fala, você, da mandato ativista, tá aqui no parlamento, devia saber das leis. Por que você não entregou o documento? Por que você não deixou ele te revistar? Né? Se tivesse te revistado, você já teria sido liberado e não teria esse fuzuê todo. Vê se aprende sobre as leis, que agora você está na casa das leis. Aí eu fiquei olhando assim pro cara. Eu falei, puta merda, caramba. Eu falei, tipo, é isso, sabe? Então, a minha passagem na mandato ativista, na Lesp, se dá por um processo constante de racismo e preconceito. Olha o que a Érica Malunguinho sofre lá, sendo ela deputada. Né? Eu sou mero co-deputado, negócio que nós estamos inventando agora. E ela, né, que tem um brochezinho que anda para cima e para baixo, o que ela não sofre? A Mônica Seixas, né? Para vocês terem uma ideia, no dia da diplomação, 18 de dezembro de 2018, a Mônica também foi retirada do palco, a polícia não deixou ela voltar para o palco, ela só conseguiu voltar para o palco porque um homem que é policial, que agora é deputado, foi lá e disse, não, isso daí pode deixar. Então, viver naquele lugar, sem sombra de dúvidas, não é algo bom, embora devemos e temos que estar lá, mas não é algo que a gente volta para casa feliz, porque somos bombardeados todos os dias. Eu percebo isso nos olhares, percebo isso nas falas de corredores, então não é fácil. Agora, do ponto de vista do funcionamento, né, do gabinete, eu diria que é a mesma coisa, não muda de um gabinete que você, tradicional, diria assim, né? As demandas são, olha, gente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, e nem vou dizer que, lógico, com a pandemia agora o bagulho quadruplicou, mas 2019, gente, minha companheira que o diga, né? Que minha filhinha que o diga, porque, tipo, é louco. E a gente lá tem uma dinâmica que é assim, somos 8 codeputadas, cada codeputada tem um grupozinho, né, tem a sua assessoria, né? Eu, na Lesp, articulo a partir de 4 frentes, né? A frente de cultura, que a gente preside, a frente de igualdade racial, que a gente é vice-presidente, a gente colabora na frente da primeira infância e a gente contribui com o debate econômico. A última pergunta, meu irmão, eu confesso que eu me esqueci, viu? Você repete? A última pergunta, meu irmão, é sobre a questão da apropriação que a direita vem fazendo desses mandatos coletivos. Então, eu costumo dizer por aí
que talvez seja, de certa forma, um erro a gente colocar os mandatos coletivos nesse lugar, né, e de suprassumo, né, dos processos do aumento da representatividade, né, nossa nesses espaços de decisão, né, nesses espaços de poder. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu, particularmente, penso que a gente precisa urgentemente sair dessa democracia representativa dentro dos marcos neocoloniais, liberais, heteronormativos e caminhemos, né, para uma democracia que eu chamo de uma democracia quilombista, mas ainda vai demorar um pouquinho, que não vai ter que fazer muita luta. Mas que a gente saia dessa democracia representativa e vá para uma democracia participativa, e que isso envolve muito mais coisas, né? Vamos ter que ir muito mais a fundo para realmente, né, termos aí uma sociedade, né, cujo a participação, o controle social e a transparência sejam mola mestra, né, da gestão pública. Eu entendo que, ali no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, os mandatos populares que conseguiam chegar nesses espaços de poder, eles também eram mandatos coletivos, né? Não nesse formato que a gente está vendo hoje aí, repaginado, tal, com novas nomenclaturas, mas era um mandato coletivo. Eram os movimentos, eram as organizações que, a partir de um intenso debate, chegavam à conclusão de quem seriam os seus ou as suas porta-vozes. O que acontece, e aí eu dialogo a partir, né, de duas questões centrais, que são, com o aprofundamento do neoliberalismo, uma enxurrada, né, de conceitos meritocráticos, individualistas, conservadores, propiciou que, né, hoje tivéssemos, né, os políticos, e que, na verdade, são patrões, né, são as celebridades, são aqueles e aquelas iluminadas e iluminados que pensam tudo, que recebem tudo do divino, e seus assessores, as pessoas que estão lá, só obedecem, só cumprem a ordem dessa galera, né? Então, hoje chegamos nesse nível, porque existe todo um processo de construção. Mas lá atrás, eu acredito que os movimentos eram que escolhiam seus porta-vozes, e esses porta-vozes, né, trabalhavam arduamente, né, para que essas coletividades tivessem respaldo nas suas lutas. Estava dando aqui um exemplo do Vinícius Ponte, do cara lá no Novo. Qual que é a base desse cara? Qual que é a militância, o ativismo real na prática que esse cara faz? Não faz. Mas a eleição passou a ser algo meritocrático, passou a ser algo individualista, e para quem tinha, né, para quem tem isso aqui, ó, din-din, funfa, né? Então, se essa não for uma discussão que preceda justamente essa discussão dos mandatos coletivos, a gente vai ter um ou outro ali, mas a galera vai continuar dominando. Esses políticos tradicionais, diríamos assim, continuarão manipulando, continuarão usando esse espaço, né, para continuarem subvertendo, né, e ganhando, né, para si próprio. Agora, dizer que os mandatos coletivos talvez não tenham uma importância, sim, tem. Né? A bancada ativista, a mandato ativista aqui em São Paulo, é responsável, inclusive, por potencializar, né, as pautas, por possibilitar, né, que, falando de mim, de que eu, particularmente, consiga ter estrutura para fazer o que eu sempre fiz. Então, isso por si só é importante, né? Visibilizar novos quadros, novas ativistas, para que, de certa forma,
o que era, inclusive, para termos, né, isso desde o ensino, né, isso era para ser aprendido na escola, sobre legislação, sobre Constituição, sobre quais são os nossos direitos, os nossos deveres, a gente não aprende lá. A gente não aprende na escola, né, e por isso que muita gente passa a vida toda sem saber para que serve o legislativo, para que serve o executivo, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, os mandatos coletivos cumprem uma função neste momento da nossa vida política. Ele possibilita, né, com que ativistas tenham mais estrutura para suas lutas, possibilita um processo de aprendizado, possibilita visibilizar esses ativistas e essas lutas. Mas o horizonte nosso ainda está muito aquém, ainda está muito distante do que precisamos. Então, os mandatos coletivos não podem, não serão e não devem ser o fim, né, do aprofundamento da democracia. Eles devem ser apenas um dispositivo, né, um mosquitinho que fica aqui na nossa cabeça, né, nos agoniando, para que a gente encontre logo uma saída rápida, para que, de fato, a participação, o controle social passe a ser efetivo em nossa sociedade. Boa noite, Jesus. Eu sou Humberto Alves e também sou produtor cultural no Rio de Janeiro, que ano passado, em Laboramba aqui, não sei se você ficou sabendo, o Viradão Cultural Suburbano. A gente fez o Viradão Cultural Suburbano no Rio de Janeiro, ano passado, e a gente é muito atuante no subúrbio do Rio, né? Então, na verdade, a pergunta que eu queria de perguntar era sobre a lei Aldir Blanc, né? Porque ela está difícil de se dar, está num processo ainda muito devagar para se dar desse dinheiro chegarem às pessoas que realmente necessitam, os artistas, né? A gente está vendo uma certa dificuldade para chegar a isso. E aí eu queria te perguntar a você o que você acha, o porquê, dentro do teu ponto de vista, dessa demora, e que você acha também, aqui no Rio de Janeiro a gente está articulando das cotas com recorte, a lei com recorte para a população negra. Por quê? Porque a gente identificou que uma parte dessa população negra que faz a cultura no Rio de Janeiro, que não é pequena, ela não acessa, muitas das vezes, porque as discussões ficam no meio tecnológico, que elas não têm acesso, e às vezes elas são pessoas que estão fazendo sua cultura nos seus locais, né? Nos seus bairros, né? E às vezes não acessam essa. E a gente achou que a população negra e essa lei tinha que fazer um recorte. O que você acha dessa demora, o porquê que está rolando essa demora dentro do seu ponto de vista, e se é interessante fazer o recorte de cotas raciais para a lei Aldir Blanc? A Aldir Blanc só foi regulamentada 2 meses depois da sua sanção, né? E talvez eu aqui supondo que o Bolsonaro fez isso de muito mau gosto, né? Tipo, na cabeça dele, ele fez assim, ó, ai, que merda, tô assinando isso, tô obrigado, o povo falando pra ele, assina logo isso, Bolsonaro, senão vão encher mais nosso saco, tem que fazer isso mesmo, enfim, né? Levaram-se 2 meses após a aprovação no Congresso Federal para aplicação, porque eu imagino o artista que precisa receber R$600, imagina a miséria que esse artista, essa família está passando.
Com R$ 600 dá para acumular o quê? Se na quebrada, né, esse é o valor do aluguel, se para quem mora na quebrada esse é o dinheiro da compra do mês, é dinheiro de pinga para esses caras, para os caras que estão lá em Brasília. É dinheiro de pinga para esses caras que sempre tiveram poder. Então, para mim, essa demora significa, né, o processo de genocídio sistemático que vem acontecendo na nossa sociedade. Observe, já lá em março, no início da pandemia, o que o governo federal fez? Liberou R$ 1 trilhão para quem? Para os bancos, para o setor financeiro, para meia dúzia de família. Então, assim, porra, tem 1 trilhão para meia dúzia de família e os bancos não quebraram durante a pandemia, né? Não quebraram a receberam 1 trilhão. Agora, para quem está com fome na quebrada, para quem está sem direito, né, nenhum garantido, para quem não tem o que comer em casa, e que é, sobretudo, na sua grande maioria, população preta e pobre. Existe um processo de extermínio e de genocídio na sociedade que não começa com Bolsonaro, que não começa com Collor, que não começa na ditadura militar, né? E que começa lá atrás. Então, o que o governo federal faz em levar 2 meses para regulamentar algo, né, que é de extrema necessidade e vital para que as pessoas possam manter a sua dignidade, é no mínimo, né, e esse, particularmente, é o meu entendimento, é no mínimo, né, o aprofundamento do processo genocida que a nossa sociedade vem sofrendo há um bom tempo. É maldade. Assim como quem está na prefeitura, quem está no governo do estado, quem está lá no governo federal, nessa gestão, não está nem aí para nós, não, sabe? Então, talvez Bolsonaro só sancionou isso aí, só regulamentou, que ele não tinha como fazer, porque o dinheiro é oriundo, está no Fundo Nacional de Cultura que não pode ser usado para nenhuma outra coisa, então ele não tem muita escolha, né? Eu, na verdade, tenho a agradecer a Benedita da Silva, a Jandira Fegali, 2 mulheres excepcionais, né? Que uma é a autora, a outra foi a relatora do projeto, e que pelo menos vai chegar o dinheiro para o Natal, né? Pelo menos esse dinheiro vai chegar para o Natal, né? Porque quem não passou fome até agora, né? E só não passou porque as iniciativas periféricas, as iniciativas territoriais e comunitárias é que deram conta, né, dessa deficiência, dessa inexistência do Estado em promover, né, a dignidade básica das cidadãs e cidadãos desse país. Até o Natal esse dinheiro chega e espero que a gente tenha... Eu estava assistindo um documentário e no documentário tinha uma frase que eu achei bem importante que eu passei a usar, que é: o que faremos diante de tudo que fazem conosco? O que faremos? Né? Então, talvez essa seja a nossa grande responsabilidade, né? Diante do que fazem conosco todos os dias, fazermos algo. Então, em relação à lei Aldir Blanc, me traz um sopro de esperança nesse momento, que já foi regulamentada a lei, que esse dinheiro, pelo menos, tem prazo, né, para chegar nessas mãos e, sem sombra de dúvidas, vai contribuir consideravelmente para essas famílias, mas vai acabar também, né? São só 3 repasses, né? Com um processo de flexibilização, com um processo de pressão do governo federal sobre os estados e municípios. O que a gente percebe é que, o governo quer já acabar com isso daí, né? Com algo em que, enquanto o mundo dito civilizado, que a gente sempre olha como nossa referência,
estão debatendo, né, estão executando rendas universais aqui no Brasil, dia após dia, retirada de direitos, né, de conquistas que foram suadas, né, para conseguir isso daí. Então, o governo faz isso porque é a perpetuação, é a continuação de uma política justamente para nos dizimar. Eu quero agradecer imensamente, né, a oportunidade que você nos deu de trocar essa ideia conosco. E a gente já está encaminhando aí, né, para o final, a gente já está finalizando. E eu queria, olha que bebê linda, é a Nizinga. Eu queria, olha ela, que linda. Eu queria pedir a você, Jesus, antes de terminar, né, que é algo que a gente sempre pede para os nossos convidadas e para os nossos convidados, é que você trouxesse, né, para as pessoas que nos acompanham, né, para as pessoas que curtem o nosso canal, para as pessoas que estão clicando ali no sininho para receber as nossas chamadas todas as vezes que a gente sobe um vídeo lá, um livro que tenha te mudado, um livro que você goste, ou um livro que você esteja lendo, e a gente já encaminha para a finalização. Rapaz, eu fiz uma entrevista mais cedo e perguntaram, Jesus, qual foi o livro que você mais leu na vida? Eu falei, a Bíblia, que é verdade. Já tive uma época da minha vida que eu passei pela igreja e li muito a Bíblia, né? Mas o livro que mudou a minha vida mudou a minha vida nos últimos tempos, porque me deu uma direcionada, né, para o que devemos construir. Foi o Quilombismo de Abdias do Nascimento. Até hoje ele é livro de cabeceira. Esse é o nosso... Essa agora é a nossa Bíblia. Maravilha mudar esse referencial. Quilombismo de Abdias do Nascimento. Então, pessoal, a gente está encerrando. É isso aí. Muito obrigado. A gente conversou com o Jesus dos Santos, co-deputado, que agora está licenciado, vai sair candidato a vereador aqui em São Paulo. Esse foi mais um Faixa Preta e a gente está encerrando. Um abraço. Até a próxima sexta.